Olá, vamos de portfólio de 2022. Compartilhar agora minha tela e compartilhar aí os melhores momentos que foram de 2022 aqui na Borelli Academy. A Borelli Academy atualmente está como uma empresa MEI, dentro da classificação microempreendedor individual, que sou eu, que coordeno, administro e avanço com a empresa. E estar MEI não define o tamanho de negócio que você é simplesmente uma classificação e você precisa ultrapassar essa barreira para ir para outras classificações. Então a gente segue para 2023 a essa mudança, mas 2022 foi o cenário propício para a gente poder continuar. A Borelli Academy é uma empresa startup, ou seja, a gente está em fase de configuração empresarial e eu atingi os 67% aí de configuração como startup. Essa complementação até 100% tem a ver agora com a equipe, e a partir do momento que tiver esse restante, esse complemento, aí a gente está mais próximo de sair da fase de startup, que é ir para a fase de escala. E então pode ser que leve alguns meses ou mais alguns anos, tudo vai depender aí do cenário que está por vir. Mas esse ano foi o ano do nosso terceiro setênio, e o terceiro setênio, a foco era aliança. Eu vou compartilhar, eu resolvi fazer em formato de vídeo, até para ficar registrado aqui no nosso canal no YouTube, também como uma forma de história, como nós estivemos no ano de 2022. Bom, uma coisa que eu quero frisar é que cada ano é como se fosse uma escalada, né? Eu sempre uso como analogia, ainda mais para os clientes, que cada ano é como se fosse um campeonato e cada mês é um jogo. Só que quando você vê numa escala macro, eu gosto muito de usar a montanha como referência, porque querendo ou não, você está em fase de crescimento, você está escalando, né? Então, a meta empresarial, ela é um indicador e a gente ultrapassou a barreira aí da nossa meta de 2022, tornando a gente então um pouco maior do que o próprio MEI. Só que essa escala, ela teve duas forças. No começo, no final de 2021 para o começo aí de 2022, eu tive um empréstimo anjo, vamos colocar assim. Então foi uma força no início ali e depois o restante a gente continuou avançando. Então, a proposta do indicador de faturamento foi alcançado, porém, a gente tem agora que fazer novos ajustes para uma outra escala. Por isso que a gente já performa para ir para um próximo nível. E a prova disso também é que a gente usa a nossa tecnologia para medir os negócios, né? Então, com amor em relação à Borelli Academy, a gente pode dizer que o indicador amor, a gente está com 86%. Quando você tem esse indicador, significa que você tem algumas habilidades ali que faz com que você foque na bola do seu jogo, que é a nossa solução. Então, amor aqui não falta. E ordem? Em ordem, a gente está aqui com 96%. A ordem também não falta. Agora, o restante é realmente progredir. Então, coincide esse cenário desses 67% de avanço como startup para realmente alcançar outros patamares aí empresariais. Então, a gente está muito feliz por isso. Seguindo aqui, esse mês de dezembro eu atingi o nosso 100% de estrutura em marketing. Suelen, que gráficos que são esses? Os gráficos que vocês verem são gráficos do nosso software de gestão empresarial Marketing Hunt, que ele é o nosso principal produto que você pode medir, inclusive, o seu avanço aí para o mercado. Então, se você enxerga o seu avanço, fica muito mais fácil você focar no que precisa ser feito. Então, no caso, hoje eu estou compartilhando aí alguns números nossos, né? Mas no decorrer do tempo, se você for cliente do Marketing Hunt, você vai ter esses próprios números, e no decorrer do tempo você vai aprendendo a enxergar aí quais as possibilidades de números que poderia ter no negócio. Então, esse ano eu zerei aqui o gabarito da estrutura do Marketing Hunt. Então, isso aqui é como se fosse um esqueleto e o esqueleto está 100%. Todas as ações foram concluídas, agora só na fase Kaizen, 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 que é a melhoria contínua. Principais investimentos de 2022. Pagamento de dívidas de 2021 para trás. Antes de ir, eu foquei em limpar o terreno. Para você construir algo, muitas vezes você tem que limpar algumas coisas para você poder realmente ter estruturação.
muita gente online, e aí assim, cada pessoa com a sua cabeça, mas a gente tem que saber onde o nosso colo aperta. Então, quando eu decidi avançar um pouco mais, eu percebi que, olha, primeiro eu preciso construir, eu preciso limpar algumas coisas para que eu possa estar 100% olhando para frente. É duro ficar, às vezes, com pendência para trás, por mais que às vezes a gente não queira, né? Mas às vezes acaba acontecendo. Então, um dos principais investimentos de 2022 foi uma limpeza de dívidas que foram ficando, inclusive de 2021 ali para trás, que para mim foi essencial para eu poder seguir, né? Ilustração das soluções, então eu quis tornar mais visível e invisível, né, já que a gente ia pisar um pouquinho mais no mercado. Registro de marcas, eu dei entrada em 3, 2 só conseguiram ir para frente. Um novo site, que foi um projeto aí de 6 meses. Investi em mentorias diversas, principalmente no primeiro semestre. Mudança de cidade, então foram vários investimentos, inclusive a mudança física de cidade, eventos, então eventos maiores, assim, que ajudou muito a olhar para o modelo de negócio e falar assim, ó, isso fica, isso não fica, isso serviu, isso não serviu, e custos da rotina, porque até o meu estilo de vida acabou aumentando nessa mudança aí. Solução. Para quem não sabe, eu também atuo como design de serviço, então eu construo métodos, processos, procedimento e presto serviço nisso também dentro da Borelli Academy. Só que a gente tem uma proposta de valor pré-definida. Por quê? Que a gente gera uma transformação e isso requer um planejamento. Então, no caso, esse processo eu tinha, estava só reconfigurando, mas em 2022 eu investi em ilustração. O que é ilustração? É isso aqui, para você ver o visível de algo, né? Então, existe todo um trabalho de design, de serviço por trás, porém aqui também existe um trabalho de ilustração, onde eu contratei uma profissional para tornar algo mais tangível, né, para aquilo que eu tinha proposto, que é a nossa proposta de valor. Então, já vai ter algumas alterações para 2023, mas nasceu. Então, assim, nasce, testa e vai melhorando. Por isso que toda ferramenta tem lá revisão 1, revisão 2, revisão 3. O nosso site foi um investimento também que eu fiz logo no primeiro semestre e um site novo do zero. A gente já tinha um, no caso a gente já tinha um, e aquele a gente acabou não utilizando mais e construiu um novo. E para quem não sabe, eu vejo cada ferramenta, para mim tudo é projeto. Então eu estudo sites, tudo aquilo que eu envolvo dentro do negócio, eu acabo me envolvendo com o assunto para entender o que fica, o que vai. E o nosso site levou aí uns 6 meses para ficar pronto. Eu contratei uma agência e essa agência tinha, no caso, eu junto com um web designer, né? Então, um profissional específico aí para construção de site. Então, foi o que nasceu. E assim, eu ainda quero um site diferenciado, porém esse aqui está melhor do que aquele que a gente tinha. Então é uma evolução, porém ele ainda não é o produto final daquilo que eu busco, mas já atende muito o que eu precisava. Então foi um dos grandes projetos e ele se estendeu aí por um bom tempo, porque são detalhes, gente, detalhezinhos que fazem a diferença e precisam ser vistos. Além do web design, eu também contratei uma especialista em copy para dar uma olhada na parte textual do site, para poder fazer algumas correções aí com palavras mais interessantes para o público que chega de forma leiga, inclusive no site, tá? O Market Hunt, que é a nossa principal solução, é um software de gestão empresarial. Ele ainda está em configuração, aqui ainda no final de 2022, ele ainda tem alterações a serem feitas, está na terceira versão, porém muita coisa foi feita e foi onde eu mais utilizei ele realmente assim, indo para o mercado, e eu posso dizer, independente de ser a criadora do software, é que sem o software eu sinceramente iria nem teria Borelli Academy, porque eu já tinha isso como um aprendizado desde a indústria, que a gente precisa fazer gestão para poder medir se você está avançando ou não. Então, mesmo se eu não comercializasse, eu utilizaria de qualquer forma, porque me ajuda muito, né? E tem ajudado aqueles que assim se entregam. Quem faz as coisas meia boca, fica meia boca. Quem faz as coisas 100%, fica 100%. Porque já é desafiante sem. Já é desafiante com, imagine sem. Então, dos aprendizados que eu tive, inclusive com a nossa solução,
foi ver o quanto a gente, inclusive, está impactando com propostas de sustentabilidade de nível global. Então, a própria proposta do Market Hunt ajuda no crescimento econômico, isso está atendendo também a Agenda 2030, e tem um princípio energético dentro do software que é a genentropia, ou seja, quando você organiza os processos, quando você organiza as informações, não tem como não crescer, porque a ordem te leva a um crescimento. Agora, quando você fica desorganizado, você está na entropia. Então, você sempre está perdendo alguma coisa, mesmo porque você, inclusive, não vê. Então, quando você menos espera, a bomba vem, estoura, e aí é onde muitos negócios falecem. Então, esse ano foi um ano de descobrir, inclusive, ao que a gente está atrelado, que é algo muito maior. Então, o nosso movimento, junto com outros movimentos, só tem a somar. E isso foi um poder maior que foi nos dado, observado, vivendo o mercado, tá? E agora eu vou fazer meio que uma retrospectiva meio diário, e até porque, como eu conduzo a empresa, muitas das escolhas que eu faço impacta no negócio e vice-versa. Então, são duas vidas, né, sendo guiadas, tanto a minha quanto da empresa. Mas em janeiro, voltando lá no começo de janeiro de 2022, eu estava em Goiânia, eu passei uma semana lá em Goiânia e acabei passando o ano novo lá. E eu lembro que no dia 1 de janeiro veio aquela chuva, que final de ano sempre chove, né? Aquela chuva, e eu gostei muito de Goiânia. Só que o que, que aconteceu em janeiro? Janeiro foi um mês que eu já tinha me comprometido, inclusive, com alguns processos, olhar mais para o digital. Então, eu investi em algumas mentorias para que eu pudesse ter um olhar antecipado do que estava por vir. Então, eu investi, por exemplo, no LX Club, que é um programa do Marcos Paulo, que é sócio do Pablo Marçal, e eles focam muito nessa questão do digital, né? Mas não para praticar aquilo efetivamente, mas para entender para onde eu estava indo. E aí eu percebi o seguinte, dentro do meu contexto, que para eu estar 100% digital e fazer ações em massa, realmente eu tinha que dar uma estruturada antes. E eu tive alguns networks que foram feitos que validou essa minha percepção. Porque muitas vezes a gente participa de algo e fica motivado a fazer algo, mas você às vezes não tem pé para sustentar aquilo. Então você até faz o movimento, o leigo sempre vai achar que dá. Só que quando você coloca ali, você até faz e putz, teve um resultado, mas muitas vezes você tem que sustentar aquilo e é onde muitas vezes você tem que voltar fazendo reformas, né? Então eu sou a favor de construir para manter. E mesmo que isso atrase de alguma forma ou é como se fosse um respeito ao time, né? Você não pula fases. Então, foi um mês, inclusive, que eu olhei muito para o digital lá adiante, porém, eu tomei decisões de ir realmente respeitando o processo. Mas eu aproveitei, fiz network, conheci, inclusive, a empresa lá do Pablo, é um grande espaço. Eu, sinceramente, achava que era mais do que eu esperava, por conta até de algumas entregas que eles fazem, que às vezes fica meio que mais ou menos, né? Mas tem bastante pessoas, de repente, se falta um pouco mais de gestão mesmo por si só. Teve um evento no resort, a gente foi almoçar lá com o pessoal, também fiz bastante network, foi inclusive onde eu conheci o meu fornecedor do site, depois que eu acabei vendo o trabalho dele, gostei e acabei contratando para construir o nosso site. Eu também investi num processo do professor Gilberto Augusto, ele fala bastante sobre marketing digital. E do evento do professor Gilberto, eu decidi não investir em mais nada relacionado a digital, até porque eu percebi que eu tenho muito conhecimento sobre aquilo, agora falta colocar em prática tudo aquilo, e a gente tem ferramenta para isso, só tinha que respeitar meu time. Então, eu fui validando percepções. E por mais que você saiba, às vezes, sobre algo, uma coisa que foi importantíssimo para mim é até onde eu vou sozinho, né? Então, estar MEI é muito importante essa situação. Eu tenho que focar no que eu sou boa, que é a bola do meu jogo, e fazer gestão empresarial. Fora isso, muitas coisas eu teria que terceirizar, e para isso precisa de verba, né? Então, enquanto você não tem, você vai fazendo o que precisa ser feito até alcançar esse patamar. Então, nada de fazer doideira, mas seguir realmente respeitando aí a sua própria maturação.
Em fevereiro, foi um mês antes de eu me mudar praticamente, então em fevereiro o meu foco foi resolver pequenas coisinhas ali, então o processo do diagrama estava ficando pronto, aproveitei, fui para Campinas resolver algumas coisas, para quem não sabe, eu morava em Cosmópolis até abril, né? Foi os 2 últimos anos de pandemia eu fiquei em Cosmópolis, antes eu morava em Limeira, então aproveitei para tirar meu passaporte, encontrar com algumas clientes de Campinas ali, cuidar de mim, resolvi coisas assim rápidas. E fevereiro sempre passa rápido, né? E março, eu tinha um outro evento também, dando sequência de um processo que eu tinha investido, e aí eu decidi focar em encontrar um apartamento, porque eu deixei para olhar para isso no momento, tipo, olha, decidi, tomei a decisão e agora eu vou. Eu já tinha colocado uma data, inclusive, que no máximo até em abril eu me mudaria, e aí eu utilizei esses meses que antecederam a minha mudança para preparar para a minha mudança. Então eu vim para o evento, aproveitei, vi apartamento, decidi e fiz todo o trâmite para locação. E eu loquei, peguei as chaves em março, mas eu só fui mesmo em abril. Aproveitei para fazer um happy hour aí com amigas, né? Com a amiga que também tá, a Cintia. E aconteceu um negócio interessante em março. Eu tinha feito um planejamento estratégico para 2022 e em março o planejamento que eu tinha montado já tinha sido concluído. E aí eu tive que montar um outro planejamento, eu deixei para montar depois que eu mudasse, para que eu pudesse olhar além. E aí me veio uma coisa em mente que é o seguinte: às vezes a gente coloca aquilo que já está no nosso alcance, que já está no nosso radar. Então, muitas vezes a gente não coloca algo que é acima para desafiar. E isso tem a ver com meta, né? Então, eu decidi me mudar primeiro e olhar para isso com mais atenção, porque provavelmente eu não estava mais enxergando novos desafios. Isso às vezes pode acontecer, tá? Abril foi o mês então que eu me mudei. Eu gostava muito da casa que eu morava lá em Cosmópolis, porque é um espaço grande, um quintal grande, meus 3 cachorros estavam lá. Meus cachorros tiveram que ficar, 2 tiveram que ficar na minha mãe, eu trouxe a menorzinha que está aqui comigo. Mudei para o apartamento, primeira vez morando em apartamento, então é uma nova experiência. E foi bem no mês que teve, inclusive, o evento da Bossa Summit. E aí eu comecei a olhar para o ecossistema de startup para começar a me reconectar. Então, mesmo sabendo da nossa proposta, eu percebi que eu venho fazendo movimentos, às vezes, em combo. E isso me ajuda a economizar muita energia. Então, em vez de fazer várias coisas dentro do mês, eu fraciono projetos durante o mês, durante o ano, e aí eu dou mais foco, mais ênfase para aquilo, para eu poder, inclusive, aproveitar o antes, o durante e o depois daquele movimento, senão fica muita coisa num espaço de tempo muito curto, tá? Então, em abril, eu participei do evento, é, me movimentei, tentei participar de um máximo de coisas, até para começar a validar, porque quando você começa a falar do seu negócio, você tem a percepção do outro, então você começa a sair do técnico para a parte humana, e isso é muito rico. Tipo, tá fazendo sentido para aquela pessoa? Então você começa a prestar mais atenção, inclusive, em como você fala sobre. Então, até hoje eu estou ajustando, mas com certeza hoje está melhor do que alguns meses anteriores. E então teve evento, repescagem aqui do evento do Marcos Paulo. Então conheci o. Quem é que está aqui mesmo? O Klepper e também o Janguia Diniz. Aqui meu pai e meu irmão me trouxeram, as minhas coisas deu para trazer no porta-malas de um carro, porque todo o resto eu deixei em Cosmópolis, eu doei e acabou ficando aqui. Vim com um apartamento zerado, então fui comprando os móveis, então foi chegando, ou seja, abril e maio foi um mês focado para estar bem acomodado no apartamento, né? Aqui foi uma foto que eu visitei minha avó antes de mudar, acabei vendo aquelas fotos antigas, né? Da história, assim, do tempo da família, que eu achei muito. É bom resgatar, às vezes, as origens, né?
E maio, ainda na questão do apartamento, então de abril a maio foi mais de 20 dias, se não me engano, chegou a dar um mês até que todas as coisas chegassem e chegou desmontado, de chamar montador, uma surpresinha atrás da outra. Aproveitei para resolver a parte de identificação visual, carpete, o loginho que está aqui em cima, né? E foi um mês que eu foquei em alimentação, porque daí eu falei, ok, agora já estou estabelecida, estou aqui, deixa eu focar mais um pouco em mim. E aí eu fiz um processo com uma nutricionista, ela foi até na feira comigo, muito boa, né? E eu comecei a regular isso. Também foi um mês que eu conheci a Lilian presencialmente. A Lilian foi uma cliente nossa que nasceu lá do Instagram e ficou tempo com a gente no digital. E aí ela é de São Paulo, então estando aqui facilitou, né? Então eu digo que maio foi um mês de agora eu tô aqui, tipo, pisei, tô aqui, né? E aí foi onde eu comecei, inclusive, a dar umas pequenas saídas para conhecer pessoas, porque como foi o meu ano de conexão, então até maio eu não tinha me conectado muito com outras pessoas, então eu comecei mesmo a aproveitar, logicamente, desde janeiro, me conectando com uma pessoa ou outra, mas até para se conectar, você tem que entender muito bem como que tá o seu negócio, como que você está afinado com as coisas. Senão fica só ali de oi, tudo bem e tchau, né? Junho, então eu comecei os primeiros conexões. Teve até o Eduardo foi nosso primeiro samurai. É um pilar que a gente tem só. Eu tava testando, eu deixei isso até claro para ele, falei, tô fazendo um teste aqui, e ele super aceitou. E foi o mês que eu participei de uma primeira triagem como startup, que foi num programa do Sebrae, que começou aqui em Barueri, eles divulgaram no perfil da prefeitura de Barueri e tinha uma chamada, né, para as pessoas interessadas, que é o Sebrae para Startup. Eu falei, meu, eu vou me cadastrar até para ver como que tá a percepção da minha intenção e passei, né? Então foi meu primeiro, legal, passei, aí agora vamos, né? Vamos ver. E foi muito importante essa entrada, porque foi me dando realmente abertura e conexão para o ecossistema de startup que o nosso negócio ele não está num processo linear de negócios lineares, são negócios verticais. Então eu precisava me conectar com outras pessoas nessa pegada, né? E essa foi uma oportunidade que eu tive a partir de junho, tá? Comecei a fazer pilates, então de maio a junho eu foquei em cuidar de mim, me conectar com outras startups e aí começou a ter, inclusive, alguns contatos diferentes que eu fui vendo novas possibilidades. Foi o mês também que eu tive aqui o contato com uma amiga de longa data, que ela veio me visitar aqui. Conheci aqui o estúdio da Batalha de Startup, enfim. Então, portas começaram a se abrir. Em julho, mantendo a mesma frequência de 2000, de junho, né? Então, eu continuei visitando grandes empresas que um dia foram startups, e isso foi um ponto de vista muito legal, porque você vê um negócio que começou numa forma que você está, porém ele alcançou o nível que tinha que ser alcançado, né? Foi feito os ajustes. Nem por isso não tem problema como qualquer outro negócio, mas num nível maior, né? Aí já é problemas do próprio ecossistema que já foi construído. Então, eu conheci o iFood, conheci a, a Lelo, tive contato com em startupeiros, né, que se tornaram hoje grandes empresas. Então, assim, é um mundo totalmente diferente do que a gente vê, mas existe uma possibilidade. Então, você percebe que, tipo, é só continuar, fazer o que precisa ser feito, lógico, acreditar, fazer os ajustes e nunca para, né? Então, foi um ano bem interessante. Então, o escritório aqui também ficou pronto dentro aqui do apartamento, né? Eu montei eu dividi o apartamento em duas etapas, né? Onde eu moro e a parte do home office em si. Então, foi onde realmente ficou 100%. E eu falei, agora, enfim, a gente pode focar mais e mais no negócio. Então, percebo que foram 7 meses de 2022, ajuste, 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 e aí agora eu vou pegar para fazer. E em agosto, acabei tendo um problema
gravíssimo financeiro, porque eu tinha um contrato, um acordo, e esse contrato ele não foi cumprido, começou a ser falho, né? Então foi um grande aprendizado desse ano, que é o seguinte: tudo relacionado a negócios, tentar sempre ir no nível de negócios. Porque quando pessoas físicas se empolgam, às vezes, para querer ajudar e cheio de boas intenções, sim, mas você tem que manter aquilo, senão, às vezes, você coloca à mercê outros, né? Então, isso me fez, inclusive, enxergar, falar assim: olha, se isso está acontecendo é por um grande aprendizado. Então, a gente aprende por amor ou por dor. Só que aprender por dor então, assim, eu fiz tudo que tinha que fazer dentro do que estava na minha mão. O planejamento, a proposta, o contrato, seguir conforme o plano, mas mesmo assim ainda aconteceu. E aí você fala, tá, ok, o que eu tenho que aprender com isso? Então, essa foi a minha maior lição desse ano, que tem que ir mais para o nível de corporações, porque as pessoas, na hora que o calo aperta, elas vão se salvar. E aí você que se vire para poder se resolver. E não adianta só ficar pedindo desculpa, porque pedir desculpa não muda, às vezes, um cenário, né? Então, é muito mais, tem que ser muito maior que isso. Então, isso é uma coisa que eu aprendi e eu vou levar com certeza para 2023, que se for para ter um investimento numa empresa que seja de um fundo, que seja de pessoas, de empresas, né, e corporações que, que tenham aí como sustentar isso sem oscilação, né? De qualquer maneira, agosto, eu decidi, eu tinha que baixar a bola. Então é o seguinte, por que eu estou contando isso aqui? Para deixar registrado que nem tudo são flores, né? É fácil fazer as coisas quando você tem dinheiro, agora, e quando o dinheiro faltar, né? Então eu tive que corrigir um percurso bem no meio, bem na hora que eu estava indo no embalo. Então imagina que um carro está vindo, daqui a pouco quebra a roda. E aí o que vai acontecer? Você sai de uma velocidade, você não vai manter aquela velocidade, aí você vai capotar, né? Então eu tinha que baixar um pouco a adrenalina e foi bem um mês que teve o evento aqui da Mundo Pixar. Aproveitei para distrair a mente, para ver outras coisas, para realmente tirar a mente do problema e colocar em possibilidades. E aí eu falei, não, ok, aconteceu, aprende para não acontecer mais. Próximo passo, no que eu vou focar? Então, inteligência emocional foi a prova dos 9 aqui e está sendo ainda, porém, o segredo para a inteligência emocional é perdoa, solta e avança. E seja mais inteligente na próxima vez. Setembro, então foi um mês que eu falei, ok, deixa eu desfocar aqui. E aí eu me fiz como voluntária num processo do Sebrae. Eu fui lá em Limeira ser mentora voluntária, um evento pequeno, mas era um evento que me deu movimento. E aí surgiu um grande presente até do Sebrae. Eu fui uma das selecionadas para participar do Empretec, que é um programa da ONU, do Sebrae, focado no comportamento empreendedor. E eu pude ver assim meus grandes gargalos para o próximo nível relacionado a comportamento. Então foi uma experiência muito gratificante. Eu também, neste evento que eu fui como mentora, eu vi os principais motivos que matam startups e assim está muito atrelado com negócios horizontais, e os verticais eles estão praticamente os mesmos problemas. E aí eu decidi entrar num grupo de network, porque como era o meu ano de conexões, eu estava vindo fazendo networks pontuais no decorrer, eu decidi entrar num grupo de network, e aí foi me indicado o Grupo Empodera, e aí eu conversei com a coordenadora que estava na época, a Aline, e comecei a participar justamente para poder centralizar mais a minha atenção para algo mais estruturado em relação a network. Outubro começou os eventos e eu já tinha me comprometido em participar do evento do Sebrae e deu certo, fui expositora, foi uma grande experiência, uma validação pública
do nosso repertório, então foi riquíssimo. Até o momento, eu estou aproveitando os aprendizados daquele momento. Percebi também muitas coisas que vai me ajudar na estratégia de marketing. Tem coisa que você tem que passar por, senão você não tem essa visão. Palestrei, né, no evento do Sebrae. Isso aqui foi resultado de um network que foi feito de uma pessoa que chegou até a Borelli Academy através do nosso site. Então, ela veio através do inbound marketing. Ela ia ser, na verdade, ele ia ser palestrante nesse dia, ele não poderia, e aí ele me indicou. Ele falou: já que você está aí, eu vou te indicar. E aí eu acabei palestrando. Não tinha muita gente, mas é aquilo, não importa a quantidade. Eu tive a oportunidade, fui lá, fiz o que precisava ser feito e foi uma experiência. O sósia do Pelé apareceu no stand. A Nanda, ela se tornou nossa cliente, que veio proveniente do grupo Empodera, e ela foi voluntária como staff, então me ajudou muito ter amenizado ali a carga, porque, gente, uma semana como expositora é puxadão, é puxadaço, viu? Então, foi muito bom tê-la ali, que me ajudou bastante. E eu testei o nosso storytelling de futebol, depois teve um outro evento, eu testei outra temática, enfim. Então, outubro foi um mês basicamente de feira do empreendedor. Foi o mês também do meu aniversário. Eu fiz 39 anos, cumprindo o ciclo macroplanetários. Então, leva 39 anos para que todos os planetas façam o seu giro, somado do nosso sistema solar, e dá 39 anos. Então, o ciclo se fechou e começa um novo ciclo a partir de 2023. Por isso que muita gente fala que a vida começa depois dos 40, porque 39 anos fecha um ciclo e depois você começa uma nova etapa na sua vida. E eu tive em outubro a informação que eu fui uma das aprovadas, uma das escolhidas, tá até ali, ó, Borelli Academy, para ir para o evento do Rio Innovation Week. Eu fiquei muito feliz e assustada ao mesmo tempo. Você vai saber por quê. Porque eu me inscrevi, sabe aquela coisa? Eu vou me inscrever aqui, e foi a única startup MEI que foi selecionada, então eu fiquei muito feliz aí também. Então, novembro, o foco foi outro evento, e o evento no Rio de Janeiro. Por que eu fiquei assustado? Porque primeiro, putz, saiu. E aí me veio na cabeça, putz, tô sem dinheiro. Aí eu falei, não vou olhar pro negativo. Vou considerar que vai dar tudo certo e vamos ver quais são as ferramentas que eu vou ter para poder isso acontecer. E aí foi me vendo ideias, tá? Como que eu posso ir? Primeiro, eu tenho que garantir minha estadia naqueles dias e minha alimentação. E eu tenho que chegar até lá e voltar. Então eu fiz a pesquisa da onde que era. Quando a gente não sabe sobre o lugar, então mesmo que você pesquisa, ainda você fica meio cega, né? Mas eu pedi indicação de pessoas que conheciam pessoas no Rio, e aí foi me indicada até uma pessoa que morava em Niterói, que era perto praticamente do evento, e ela falou só, seria interessante você ver um lugar assim, assim, assado. Vi um hotel, o mais próximo possível do evento, até para eu poder ir a pé, né, e voltar a pé, e vi mais ou menos as fotos, gostei e vi o preço. Então, eu fiz um orçamento de quanto seria para ir de ônibus e voltar. E vi que a rodoviária também ficava ali perto. Então, eu fui planejando aquela viagem ali e fui ver, ficava, sei lá, X, deu R$ 800, um exemplo. Tá, então eu preciso reservar e preciso pelo menos da passagem para ir, porque na volta daria dias mais ou menos que eu iria ter alguns recebimentos, então daria certo, né? E assim eu fiz. Eu pedi o cartão emprestado de uma amiga, ela me concedeu, inclusive a Luzia me salvou muito em 2022, gratidão, Lu. E realmente por conta da situação que eu tive, embananou muitas outras coisas. Não era algo que eu gostaria de ter feito, mas acabou acontecendo, eu tive que fazer, né? Então, essa experiência do Rio foi muito gratificante, foi um outro tipo de evento, um outro público. Eu pude validar outro storytelling e a primeira vez ali no Rio expondo, gente, foi muito bom. Depois na sequência veio o case, então eu voltei, daí na outra semana teve o case, mas aí eu não fui expositora, mas eu fui lá como visitante, passei por mentoria, inclusive, que me deu uns insights muito importantes.
E na mesma semana teve um evento aqui em Alphaville, onde o Sebrae estava novamente lá, e eu fui uma das selecionadas para expô-la na minha mesa e fiz o pitching no palco, no mesmo palco que o professor Gilberto fez aquele evento em janeiro. Quando eu subi, eu falei assim: tá consumados os palcos, já estão prontos para começar a serem abertos. Então, para mim foi muito gratificante, né? E chegou dezembrão. E dezembrão, depois de toda essa jornada, foi um mês que, tipo assim, pera aí, o que fica, o que vai, o que não vai. Então, teve entrada de novos clientes, teve algumas regalias da minha parte, alguns docinhos, assim, porque a gente vem, como eu posso dizer, se organizando, restringindo, mas daí depois você vai soltando até como forma de bonificação pessoal. Comprei minha Pedra da Lua, das metas planejadas, 67% foram cumpridas, e foi um mês que eu fui no cinema, não tinha ido no cinema nenhuma vez, a gente acaba ficando muito Netflix, né? Mas, enfim, no cinema fui assistir Avatar. Então, dezembro é o mês onde, tipo, é as definições do que é a separação das águas, o que fica e o que vai. Então, dezembro é um mês que eu gosto muito para poder tomar essas decisões de todo aprendizado, o que fica e o que vai. E fazer o portfólio ajuda a gente a olhar para isso de novo. E esses são os rostinhos da Borelli Academy. São essas pessoas, cada uma dessas pessoas, de alguma forma, ou foi cliente, ou participou com algum projeto, ou foi fornecedor, ou me ajudou aí numa dor de barriga, né? Então, a Borelli Academy em 2022 tem essas pessoas por trás, independente do tempo que ficou. Cada pessoa é como um personagem dentro dessa nossa história. Então, em 2022, cada rostinho aqui, cada empresa aqui, cada alma aqui contribuiu para a gente ter vivido tudo isso. Então, eu sou muito grata, porque isso aqui não é nem a sombra do que está por vir, mas só é possível porque pessoas de alguma forma dizem sim, pessoas de alguma forma querem estar junto e pessoas de alguma forma estão servindo e são servidas. Então, gratidão de coração para todas e todos, porque foram vocês que tornaram possível o movimento que a gente se propõe. E para todo mundo que virá no futuro, tenha certeza que a sua fotinha estará aqui. E faça isso também na sua empresa. Faça um fechamento de um portfólio macro, porque faz parte da sua história. Compartilhe, tenha isso interno. E se puder compartilhar, por que não? Então, 2022 foi um ano com focos macros para avançar em 2023. Um ano cheio de desafios, principalmente financeiro, porém de muito aprendizado prático e ajustes necessários para avançar. 2022 foi o ano de aliança, de conexões. 2023 é o ano de oportunidades. Aprender com o que vivemos nos ajuda a fortalecer quem somos. Então, mais uma vez, gratidão. Aqui também já está planejado intenções e próximos passos, mas de qualquer maneira, essa foi a nossa retrospectiva aqui de 2022 e eu agradeço mais uma vez se você viu o nosso vídeo até aqui. Tchau, tchau. Até 2023.